E hoje eu estou na companhia do novo Porsche Macan, que acaba de desembarcar no Brasil em 4 versões, e quero mostrar para vocês todos os detalhes do carro e obviamente que a gente vai sair para dar um rolê e para acelerar, e eu vou levar vocês para dar um rolê por um ambiente que esse carro se sente muito à vontade e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar aqui comigo hoje. Para quem chegou agora no canal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas que sente o maior prazer em andar em um SUV 0 km ou em algum carro muito antigo, porque o meu assunto é performance, o meu assunto é carro motorizado e nada melhor do que trazer para vocês um veículo da Porsche. Sabe por quê? Porque desde o lançamento do Cayenne, a Porsche mostrou que ela consegue trazer todo o DNA da marca, dos carros esportivos, do automobilismo, do motorsport, para os veículos de rua, para os veículos mais familiares. E o Macan eu considero um carro genial e um carro muito especial, principalmente para o mercado brasileiro. Porque ele tem um porte de um SUV médio, ele é um carro baseado aí numa mesma plataforma de um Audi Q5. Inclusive eu vou mostrar várias diferenças de um Q5 atual para essa geração agora do Macan. E aqui para a realidade do Brasil, o porte do carro, o tamanho do carro, ele faz muito sentido, principalmente para dois tipos de consumidores que eu vejo muito migrando para esse tipo de carro. Primeiro, o público feminino, que mundialmente é o Porsche mais consumido aí pelas mulheres, que as mulheres mais têm na garagem, é o Macan, e eu acho que o Macan é a cara da pessoa que saiu de um hatchback, que está buscando uma nova experiência sem abrir mão da experiência do hatchback, e isso o Macan ele consegue fazer com uma competência muito grande. Nessa daqui, que é a versão reestilizada do modelo, que passou por uma série de mudanças visuais e também e principalmente no interior e embaixo do carro, em todo o powertrain. E aí entram algumas coisas que eu gosto muito no Macan. Primeiro, as proporções. Ele não é um SUV grandalhão, ele é um carro pequeno que tem as proporções bem definidas, uma frente que obviamente lembra muito do Cayenne, mas que traz, principalmente com essa assinatura em LED, com esses 4 pontos que a gente vê no 911, aquele olhar redondo, principalmente quando a noite cai. Ele tem uma frente bem volumosa, mas uma coisa que chama a atenção é que ela é baixa. Quando a gente olha essa linha de altura, ela é baixa do carro, ela traz esportividade e ela traz essa musculatura lateral, principalmente para essa região do ombro do carro. Ela consegue ter um volume, e aqui na frente tem algumas coisas interessantes. Primeiro que a entrada do sistema de radiador nessa daqui, que é a versão 4 cilindros, ela fica aqui no meio, ela se estende até aqui embaixo, e aqui na lateral, aparentemente, tem alguma entrada, mas nessa versão ela é completamente fechada, mas ela tem um visual super esportivo, e aí entra um ponto interessante quando a gente fala de estética, quando a gente fala de aerodinâmica, que se vocês forem olhar, ele não tem recorte de capô nessa região. Por quê? Porque quando eu abro o capô, ó, vocês conseguem enxergar até onde vem o recorte da tampa dele. E isso é muito interessante, porque com certeza favorece a parte de aerodinâmica e mantém todo aquele visual simples, e aí quando abre, dá para ver o tamanho que é o capô desse carro. E aqui embaixo tem uma das motorizações que eu mais tinha curiosidade de andar. Por quê? Porque eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês a versão V6 Biturbo, Macan Turbo, como era conhecido no mercado, e essa daqui é a motorização 4 cilindros. Um motor aí conhecido dos entusiastas de Volkswagen e Audi, porque por debaixo dessa capa que tem o logo Porsche, tem aqui embaixo, ó, vou facilitar, tem aqui o famoso motor EA888, que se não me engano nesse carro está na 3ª geração, só que aqui montado numa posição longitudinal, um motor super competente, super premiado, que aqui ele produz 265 cavalos, ele tem 40 kg de torque, é coisa pra caramba quando a gente fala de um motor 4 cilindros e num carro que tem transmissão dupla embreagem de 7 velocidades e tração permanente nas 4 rodas, e detalhe, que prioriza a tração traseira. Diferente de muitos SUVs, aqui o sangue Porsche falou mais alto. E uma coisa interessante que tem nesse motor é que ele pesa quase 60 kg a menos do que o motor V6. Inclusive quando a gente olha aqui no cofre, olha o tamanho do espaço que sobra, obviamente porque esse cofre foi projetado para ter o motor V6 montado aqui, que eu imagino que em termos de comprimento deva se assemelhar muito, mas ele tem todo um volume lateral maior. É uma coisa, de certa forma, que pode assustar um cliente de um carro com esse perfil, mas se a gente for pensar que Audi Q5
tem também essa motorização na linha, com um pouquinho menos de potência, que o Tiguan tem também. O que eu posso garantir para vocês é que para a maioria das pessoas, com certeza, isso daqui para um uso diário atende perfeitamente, até porque a gente está falando de um carro que faz de 0 a 100 na casa de 6 segundos, meus amigos. Um outro ponto que chamou a atenção, só como curiosidade, duas coisas. Primeiro, que a captação de ar, ela tem essa borracha que encontra aqui, e daqui o ar é admitido nessa região, que é a região frontal aqui do capô. Olha que interessante todo esse fluxo do ar até ele chegar na admissão e ir para o turbocompressor que está montado aqui embaixo. Uma outra coisa que eu achei interessante, que todos os reservatórios, tanto de expansão de água como do freio, né, do cilindro mestre ali do reservatório e do reservatório de água do limpador, eles ficam todos posicionados nessa região superior. Aqui um ponto também que chama a atenção, estamos falando da versão de entrada do Macan, que ele conta, por exemplo, com essa barra para reduzir a torção entre as torres dos amortecedores aqui na dianteira. E aí, falando de DNA Porsche, entra uma coisa que eu achei para lá de interessante e que aí vocês começam a entender as diferenças desse carro para um Q5. Pneu atrás 255, na dianteira 235. Tudo isso para favorecer capacidade de tração e aquele apoio lateral lá na traseira e na dianteira para deixar o carro mais leve de condução, mais rápido, mais ágil, e isso foi uma das coisas que a Porsche fez questão de destacar na coletiva de imprensa desse carro hoje, que nessa versão vem montado com aro 19, tanto na dianteira quanto na traseira, e aí eu acho que é um ponto super interessante quando a gente fala de realidade do Brasil, que é o seguinte: primeiro que essa versão tem mola helicoidal e amortecedor, e eu vou ter a oportunidade de mostrar do que esse carro é capaz com essa suspensão, que não é a suspensão pneumática que tem disponível como opcional para o Macan e para o Macan S, e ele tem pneu perfil 55, meus amigos. Isso garante o quê? Uma área de borracha muito grande, amortecimento, aquela dor de cabeça de rasgar pneu, de amassar a roda, nesse carro é minimizado muito. Então isso eu acho que é uma coisa super importante quando vocês vão escolher um veículo premium. É talvez que a roda aro 20, aro 21, aro 22, talvez ela não seja a melhor escolha para o teu uso diário. Ela pode ser mais bonita, mas na prática e como companheiro de dia a dia, talvez ela não seja a melhor escolha. Eu particularmente prefiro uma roda aro 19, que você começa a andar com o carro, você vê a delícia que é o carro, do que andar com o visual mais invocadão e ter que sacrificar o meu conforto no uso diário e potencializar os riscos, como eu mencionei para vocês, com pneu e com roda. Além disso, tem umas pinças dianteiras super bonitas, parecem ter aí 6 pistões, mas muito bonito. Uma roda bem clássica, não dá para dizer que é uma roda ousada, mas é uma roda bonita, eu acho que funciona para o visual do carro. O carro que ele não tem nenhum cromado, ele não tem absolutamente nada. Aqui atrás tem aquele estilo de pinça que particularmente eu não curto e que eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês em outros vídeos de alguns carros hoje em dia importados que tem o cavalete simples com um êmbolo só. Eu acho que no visual do carro, obviamente, não fica bonito quando a gente pensa em esportividade, quando a gente pensa em Porsche. Só que quando a gente vem aqui para a traseira, tem uma coisa que eles mandaram muito bem no visual, é que você olha esse carro, você jamais fala que é um carro 4 cilindros turbo. Olha a saída de escape, olha esse extrator de ar que tem aqui atrás, como foi uma peça bonita e bem pensada, uma boca larga, grande, super invocado visual, e esse efeito que dá, por esse estilo, parece uma colmeia, eu achei bem interessante, deu um visual de novo, dessa lanterna também que vem e se estende, assim como o 911, até essa parte lateral aqui atrás, e aí entram algumas coisas que eu acho umas sacadas de estilo e de design, que são muito bonitas e bem resolvidas. Primeiro, olha onde fica o botão de abertura da tampa do porta-malas, é um botãozinho montado nessa região super delicado, discreto, que evita que tenha qualquer rebaixo aqui na tampa, qualquer coisa, e aí essas letras, a maneira como eles fizeram, repara que parece um elemento tridimensional e que parece que ele está flutuando aqui na tampa traseira, algo de muito bom gosto a apresentação como é feito nesse carro. Provavelmente a luz está piscando porque ele é um LED, a frequência dele é diferente da velocidade de gravação aqui, e aí começam a entrar uns pontos que ele lembra muito um hatchback e que talvez isso possa não ser bom para vocês. Eu deixei o banco do passageiro ajustado ali na minha altura, e aqui vocês podem olhar o espaço traseiro, como ele não é um espaço generoso, é um espaço bom para 4 pessoas, assim como a gente encontra, por exemplo, em um hatchback. Aqui o banco está posicionado um pouquinho para frente, então obviamente que ele ganha o espaço, é de certa forma bom,
mas não é um espaço gigante. A sensação que eu tenho é que um Audi Q5, por exemplo, tem um espaço maior que esse carro aqui atrás. Entram umas soluções que eu acho para lá de interessantes que a Porsche consegue, que é um interior super bonito, super bem resolvido. Estão vendo? Utilizando o couro, mas olha o detalhe, aqui eles utilizaram tecido, que é uma coisa até meio clássica de Porsche, particularmente eu gosto muito da apresentação, mas olha que bonito, padrão de costura, padrão de acabamento, como as peças se comunicam e como tudo é muito bem feito. Nessa versão que já vem com o teto solar panorâmico, também super bonito e eu acho que faz muito sentido para esse carro. O sistema de som Bose, estão vendo? Que vem identificado aqui. E aí, quando a gente vem aqui para frente, entram outras coisas que eu achei geniais e muito práticas no dia a dia. Primeiro, que a porta ela tem uma abertura grande, muito fácil de visualizar e muito prática. Além disso, o puxador aqui, repara como ele tem um vão que você consegue enxergar tudo que tem por aqui e traz uma leveza, não tem aquele peso, às vezes, de uma peça passando até aqui embaixo. Todos os botões da região da porta ficam concentrados aqui, então memória de banco, destravamento do carro, abertura do porta-malas, travamento dos vidros ou para ajustar espelho e vidro, fica tudo aqui. E os botões, e aí entram esses detalhes de construção, são muito bonitos, né? Trazem esse acabamento cromado, né? O funcionamento, o mecanismo funciona muito bem, assim como o puxador, que ele encaixa os dois dedos de uma maneira muito precisa. Assim, eu acho muito legal ver num carro como esse a quantidade de detalhe de construção que chama a atenção e que traz essa sofisticação em todo o acabamento do carro. E aí entra um outro ponto interessante, quando você bate o olho nessa cabine, você sabe que você está dentro de um Porsche. Eles carregam muito o DNA dos veículos esportivos da marca, como o 911, que, por exemplo, cedeu esse volante para equipar agora o Macan, uma peça super bonita. E reparem nesses detalhes que eu falo para vocês, como essa peça é vazada aqui e ela traz uma leveza para os comandos no meio. Olhem outra coisa, o acabamento que tem o logo da Porsche aqui. Eu não conheço nenhum outro carro alemão premium que tenha uma peça tão bonita e tão bem acabada. Isso daqui é o mais valioso que tem aqui dentro do carro, porque é a marca deles e eles cuidam muito bem em como ela se apresenta, em como ela fica de frente para o cliente que vai sentado nesse banco. Também é um banco bem confortável, um banco que você vê detalhes dentro do carro que você fala, meu, isso daqui é feito por quem gosta de carro, porque o banco apoia muito bem, a posição de dirigir do carro é muito boa, a textura do couro do volante, a pegada, é tudo muito bom. Os metais são frios, então você sente essa qualidade do metal, assim, não é uma peça plástica. O mecanismo, ó, funciona também com uma precisão muito grande. Chave de partida aqui do lado esquerdo, e aí entra um ponto interessante, porque aqui é só para a gente fazer o movimento para dar a partida no carro, porque a chave mesmo é essa daqui, não mudou nesse facelift de meia geração do carro, ela continua a mesma, mas ela funciona só como uma chave presencial ou para destravar a distância ou para abrir o porta-malas, porque a partida é feita com a mão esquerda, como um bom veículo da Porsche. Tem que ser uma tradição da marca herdada aí do automobilismo, das corridas de Le Mans. Ele traz todo um console central que foi revisado, que traz todo esse aspecto touch. Uma coisa interessante é que quando desliga o carro, quer ver? Estão vendo que ele some todas as teclas. Então isso é interessante, porque quando você pega versões mais simples, que às vezes não tem um item disponível, ele nem aparece aqui. Estão vendo como ele fica só o acionamento do freio de estacionamento? Esse carro ainda preserva a alavanca de câmbio, não é aquele seletor pequenininho como a gente já vê em outros modelos da marca. A tela tem uma coisa interessante que eu acho muito legal quando mantém o botão, e vejam o barulho da tecla, ó. Mostra para mim a qualidade do material e do mecanismo, como ele funciona. Então vamos ligar, pé no freio, olha o painel aqui no meio, pronto, dei partida, acendeu um sistema de entretenimento PCM, que é como a Porsche chama, uma apresentação super bonita, achei muito legal como isso daqui é apresentado. A facilidade de mexer nessa tela é super grande, tem diversas funções como sistema de navegação, a parte do rádio, telefone, tem os ajustes do carro aqui, enfim, tem uma série de funcionalidades, fora Apple CarPlay e conexões via Bluetooth. Além disso, aqui no meio do console agora vocês conseguem ver as teclas, então aqui tem
até sistema off-road, Hill Descent Control, para desligar o start-stop, assistente de faixa, para desligar o controle de tração, tudo aqui. E aqui no volante, que é o que eu falo de detalhes interessantes. Primeiro, obviamente, a pegada, que eu já comentei com vocês, mas você vê, por exemplo, a alavanca de piloto automático, ela é posicionada aqui embaixo. Então ela fica visualmente aqui. Estão vendo? Seta, limpador, mesmo limpador, quando você olha, ele traz todas as informações. Então isso acaba sendo muito prático no dia a dia. Uma tecla que você mexe aqui, só que assim como nos carros da Audi, você consegue apoiar aqui na parte de trás. É bobeira, mas no dia a dia faz diferença isso daqui, todas essas praticidades e conveniências. O painel, aí entra um ponto interessante, que é um ponto que eu não tenho uma opinião ainda formada. Porque particularmente eu gosto muito dos elementos ainda analógicos como eram no modelo anterior, né, que ele tem toda aquela região da direita, você tem todas as informações principais aqui. Só que modelos como o Cayenne, por exemplo, só tem o contagiro e o resto é tudo digital. Eu não sei se para um consumidor desse carro que compra, por exemplo, um Audi Q5 que já tem toda a tela TFT, ou até próprio um Tiguan, vamos dizer, um carro que custa metade do preço desse carro aqui, que já tem o sistema. Eu acho que é um ponto que talvez tenha cliente que se incomode do visual ainda ser analógico. Se vocês olharem a definição que tem nessa tela, ela chega a ser inferior ao que, por exemplo, é a tela central e é todo o sistema central aqui do carro. Aqui parece que modernizou muito e o cluster do carro, o quadro de instrumentos, ainda não. Eu particularmente adoro os elementos analógicos, acho bonito, acho fácil. Aqui tem o quilometragem do carro, o odômetro principal, temperatura, relógio, o indicador de velocidade, tudo muito na cara e muito facilitado para a gente conseguir utilizar o carro. Um outro ponto que entra aqui no volante é o seguinte: aqui a gente tem, né, as teclas flutuantes, só que elas acabam sujando aqui embaixo, formam poeira, que eu fico com uma vontadezinha, sabe, de ficar limpando aqui os pontinhos brancos que vão formando, como por exemplo o que tem aqui. Mas a apresentação do volante é muito bonita, é chique, é esportivo e é tudo muito legal e muito bem feito. Particularmente eu adorei. Assim como o Drive Mode, que aqui você consegue selecionar entre o modo Sport, Sport Plus e o Individual. Quando joga no Sport Plus ele até sobe um pouquinho a rotação, ele funciona o launch control do carro. Eu vou te mostrar que mesmo nessa versão, vamos dizer, mais simples do Macan, ele já tem equipamentos voltados para performance e, além disso, a parte de dirigibilidade também, que tem o DNA Porsche. Quer ver? Bora dar um rolê comigo, vai! Muito bem, meus amigos, bora dar rolê de Macan, partidinha com a mão esquerda. E é uma coisa interessante, quando você entra e senta nesse carro, você põe a mão no volante, você olha o painel, você fala, meu, quem fez esse carro gosta de carro. E não dá para ter dúvida em relação a isso. E aí tem uma coisa interessante, que a forma como a Porsche desenhou esse carro é muito voltado para quem gosta de dirigir. Por quê? Porque o banco ele apoia super bem o corpo, a distância do volante ela fica numa posição super confortável. Isso daqui ela garante uma reação rápida e obviamente que eu sustento o peso do meu braço com muito mais conforto. E o campo de visão, isso é uma coisa que me chamou bastante a atenção. Tem muito carro que você entra, você senta, você fica meio afundado, e aqui você fica abaixo, como todo carro deveria ser, só com um campo de visão muito bom. E isso a médio e longo prazo, numa direção, quando você sai para dirigir o carro, se torna um ponto de muito conforto dirigindo ele. E um outro ponto que chama muito a atenção, quando coloca o carro também em movimento, é primeiro, e a gente está vindo numa rua esburacada, barulho de suspensão. Esse carro é muito quietinho e isso eu acho que boa parte é sim da calibração de suspensão que foi feita para esse carro, mas principalmente pelo tamanho de roda e pela altura do pneu. Eu acho que isso ajuda a favorecer muito essa parte de conforto que eu comentei com vocês, que faz muita diferença no dia a dia. Quando a gente compra o carro, a gente está mega empolgado, a gente quer a maior roda, a suspensão mais animal possível, mas quando a gente começa a utilizar o carro, o que a gente mais quer é justamente esse conforto e esse silêncio a bordo. Isso também é uma coisa que chama atenção. Primeiro pela calibração que foi feita, então para vocês terem ideia, eu estou a 60 km por hora, ele está em quinta marcha, 1.500 rotações e um silêncio interno super grande. O barulho de vento e o barulho de rodagem é muito baixo. Eu mostrei lá na frente também a história do capô, que eu acho que contribui, só que ao mesmo tempo é um tipo de carro que você baixa o pé e ele é bom, ele é muito bom.
assim, para um uso normal. Ele não é aquele comportamento de Porsche que você vai entrar, você vai acelerar e você vai falar, meu Deus do céu, um negócio de arrancar o ar, mas com certeza isso daqui é uma coisa que eu acho que para 80% dos clientes atende muito bem. Se a gente for pensar, e talvez em 80%, eu não diria que seja um mix de vendas desse carro, mas eu acho que é alguma coisa bem próximo disso. Um outro ponto que chama a atenção na cabine de guiar um Porsche, em especial aqui do Macan, é que todos os elementos, como ele tem esse console elevado, fica tudo muito próximo. E aí a gente nota aquela parte de ergonomia que eu comento bastante nos vídeos com vocês. Do carro, quando você senta, você põe a mão no volante, você estica a mão e você consegue chegar em todos os comandos que você precisa enquanto você está dirigindo o carro. São detalhes que muitas vezes não estão numa ficha descritiva. Se a gente for ver por aí no mercado, tem vários carros cheios de itens de tecnologia, mas quando a gente entra para essa parte de construção, a gente começa a entender o quão complexo é fazer um bom produto. Além disso, tem um ponto, em se tratando de um Porsche, que a gente tem que fazer, e eu vou parar aqui no acostamento, vou acionar o modo Sport Plus, que é um modo, vamos dizer, mais esportivo, que ele mexe na reação do volante, na calibração do câmbio, do acelerador, para mostrar para vocês e para quem nunca viu como funciona o Launch Control. Vou desligar também o controle de tração. Pé esquerdo no freio, pressão de frenagem. Pé da direita no fundo, e é no fundo mesmo, não coloca metade porque ele não vai acionar o Launch Control. Baixei o pé, Launch Control ativado, solto o pé do freio e o carro ele dá uma patada literalmente que garante para ele um 0 a 100 aí na casa de 6 segundos. E o que eu acho que é muito legal, talvez vocês não consigam reparar no vídeo, mas é que a hora que o carro larga, primeiro que a traseira afunda, ou seja, ele transfere o torque de fato para a traseira, dá para ver a entrega de potência do motor como é retardada, então você sente e aí ele dispara o carro, justamente para o carro não perder tração, e o tração 4x4 fazendo o seu trabalho muito bem feito. O carro nessa condição de direção ele gira quase 7.000 rotações, que para esses motores 4 cilindros turbo a gente sabe que é bastante pelo que a gente está acostumado aí no mercado. Até eu vou fazer um teste, porque quando ele está no modo normal, ele não gira até lá. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, segunda marcha, pé embaixo, girou 6,5. Parece que ele gira 300 rotações a menos. Vamos fazer esse teste e a gente vai fazer isso junto. Mais um, bora. Segundinha, pé embaixo. Não, girou os mesmos 6,5. Só que quando ele está no Sport Plus, você sente que a troca de marcha é uma paulada, vamos dizer, um pouquinho mais seca, um pouquinho mais firme. Mas em se tratando de Porsche, meus amigos, vocês podem ficar muito tranquilos, porque isso daqui foi feito para literalmente aguentar qualquer tipo de calor. Não que o perfil de um dono desse carro, muitas vezes dessa versão de entrada, seja o cara que esteja procurando a extrema performance, e é até por isso que dentro da família do Macan, hoje são 4 versões, então tem a versão de entrada, que é essa daqui, que já é um baita carro, e eu posso garantir para vocês. Tem a nova versão do Macan T, e é a primeira vez que a versão Touring entra em algum veículo que não seja 911, que não seja 718, que vem para um SUV, que aí é o que? É o carro de entrada, com uma suspensão um pouquinho mais baixa, uma calibração ainda mais esportiva e uma série de detalhes aqui no interior para trazer esse aspecto da versão Touring. Um carro mais voltado ainda para quem gosta de dirigir. Além disso, tem a versão S, que aí já entra o motor V6 biturbo com 380 cavalos, e a versão GTS, que é a versão bem voltada para essa parte de performance, que agora tem 60 cavalos a mais, são 440 cavalos, ou seja, é potência pra caramba em se tratando de um SUV desse tamanho. Um ponto aí que eu acho que é literalmente um ponto de atenção é o seguinte: quando você anda nesse carro, e pensando como um companheiro de dia a dia, esse carro já é muito bom. Eu ainda não tive contato com a versão Touring, mas eu acho que a versão Touring ela vai fazer muito sentido para quem quer garantir um visual ainda mais esportivo, porque eu acho que esse visual ainda mais esportivo ele vai sim sacrificar um pouco toda essa parte de conforto que eu falei com vocês, obviamente para privilegiar uma dirigibilidade ainda melhor. Um outro ponto que eu acho é o seguinte, e aí para a gente pensar juntos: R$439 mil essa versão do Macan, e a outra 469, e aí vem 569 a versão S, que já é a versão com motor V6 turbo, e depois a versão GTS a 669, ou seja, já é um carro
de um valor bem mais alto, praticamente 50% a mais da versão de entrada. Só que aí entra um ponto dos veículos da Porsche e que eu acho que é um ponto que vocês têm que levar em consideração, principalmente para quem for ligado em carro, que é o seguinte: diferente de uma outra marca alemã, de uma Audi, de uma BMW ou de uma Mercedes, esse carro ele já é um Porsche por natureza. Então, desde as versões mais simples, ele já traz diversos aspectos que trazem o DNA da marca e que deixam tudo isso muito claro. Diferente das outras marcas que normalmente a gente vê muito isso presente numa linha M, numa linha AMG ou numa linha S ou RS, aqui eu sinto que desde o modelo de entrada, quando eu entro, eu sento no carro, eu olho para o painel, eu começo a andar com o carro, eu começo a entender que de fato ele já é um esportivo por natureza. Um ponto de atenção também para quem é muito ligado em performance é o seguinte: o motor 4 cilindros ele é um bom motor, mas ele não é aquele motor que arranca suspiros. Então, para quem de fato quiser aquela segurança numa ultrapassagem, aquela aceleração mais bruta, aí eu acho que vale a pena investir os seus 100, 150 mil reais a mais e já partir para uma versão S, que aí já é um carro de 380 cavalos, um carro de 0 a 100 na casa de 4 segundos. Uma coisa que chamou a atenção é que ele em sétima marcha, por exemplo, a 100 km por hora, ele está a menos de 2.000 rotações. Ou seja, teoricamente é uma rotação que o carro ficaria super econômico. Só que quando eu olho o consumo em estrada desse carro, o consumo que ele está fazendo, ele tem feito 7,8 de média. Que particularmente, se a gente pensar em outros carros com essa motorização, não dá para dizer que é um bom consumo. Agora, o que esse carro faz você colocar sorriso no rosto, e aí você entende todo o DNA Porsche, é quando o volante deixa de ficar reto e ele faz isso daqui. Quando você dá um pouquinho de ângulo no volante, você vê como a cara do carro se comporta, o equilíbrio que tem a carroceria desse carro. É o tipo de coisa assim que você bate o olho, você começa a usar, você vê exatamente o quão presente é o DNA da Porsche e o quão diferente de todos os outros modelos que eu já tive a oportunidade de guiar com esse tipo de motorização fazem desse carro extremamente especial. Isso daqui, meus amigos, para quem gosta de dirigir, a hora que você faz a primeira curva, você entende o porquê isso daqui é um Porsche, porque ele tem sim que carregar com muito orgulho ali no capô aquele brasão da Porsche, porque é impressionante isso. E ó, tô andando na estrada sem pânico, a leveza que é o volante, a precisão que tem, o balanço da carroceria que tem esse carro, de fato é uma coisa para lá de empolgante. Quem gosta de carro não tem como não gostar disso daqui. Eu tenho certeza absoluta que quem trabalhou no acerto desse carro, na calibração desse carro, é um baita de um doente por carro, e é por isso que eu acho que a Porsche é uma marca para lá de especial. É de fato um carro muito empolgante. Detalhe, a gente está na versão mais simples do modelo, que me faz até questionar o para que eu preciso de uma suspensão mais sofisticada, se na rua, que é o lugar que esse carro vai andar provavelmente 90% ou 100% das vezes, ele já sai tão bem no conforto e também na dirigibilidade para colocar sorriso no rosto de qualquer dono de carro esportivo, e principalmente para a galera que veio daquele hatchback, daquele Golf GTI que resolveu dar um upgrade na vida. Agora ele vai andar de Macan com um sorriso no rosto igual ele fazia com o hatchback dele. É de fato um carro apaixonante, é de fato um carro para lá de envolvente. Adorei a experiência, obrigado Porsche pelo convite, e fiquem à vontade para me convidar sempre para os eventos de vocês, que eu vou ter o maior prazer de acelerar qualquer uma dessas máquinas, tá bom? Grande abraço a todos, tchau!